não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu acho que este parágrafo que nós vamos ler agora, que é o parágrafo 17 da segunda meditação, nós tínhamos parado no 16, é um dos pontos cruciais desta coisa, né? Então, vamos ler aqui. Tá, espero que todo mundo esteja com o texto, né? Ora, se a noção ou conhecimento da cera parece ser mais nítido e mais distinto, após ter sido descoberto não somente pela visão ou pelo tato, mas ainda por muitas outras causas, com quão maior evidência, distinção e nitidez não deverei eu conhecer-me, posto que todas as razões que servem para conhecer e conceber a natureza da cera ou qualquer outro corpo, provam muito mais fácil e evidentemente a natureza do meu espírito. E encontram-se ainda tantas outras coisas no próprio espírito que podem contribuir ao esclarecimento da sua natureza, que aquelas que dependem do corpo, como esta, não merecem quase ser enumeradas. Ou seja, ele disse que para conhecer a cera não basta ter tido, vamos dizer, acesso a ela por meio dos sentidos. Quer dizer, há alguma elaboração intelectual em cima. Como, por exemplo, quando você compara os vários estados da cera, tá certo? Aqui você tem a cera dura e depois tem a cera mole, porque foi submetida ao calor, tá certo? Então, a cera não pode estar dura e mole ao mesmo tempo. Portanto, vamos dizer, a unidade da substância cera, que permanece a mesma através desses dois estados, não é acessível aos sentidos. É a inteligência que percebe que por baixo desses dois objetos aparentemente diferentes, há uma mesma substância que continua inalteravelmente a mesma por baixo das mudanças dos seus estados. Tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui é a inteligência, no espírito, como ele chama, né, esclarece e torna mais nítido o material dos sentidos. Então, ele diz, se o espírito, a inteligência, tem este dom de esclarecer aquilo que é dos sentidos, então, quanto mais nítido e translúcido não deve ser esse espírito para si mesmo. Bom, o que ele está fazendo é um silogismo. Aquilo que tem o poder de esclarecer uma outra coisa deve ser claro em si mesmo. Aquilo que é obscuro nada esclarece. Portanto, o espírito consegue esclarecer um objeto dos sentidos, porque ele em si mesmo é claro e translúcido. Tá certo? Digo, muito bem. Agora, uma coisa é o espírito, a inteligência considerada em si mesmo. Outra coisa é se eu digo a minha inteligência ou o meu espírito. Não é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque em mim eu não tenho acesso, vamos dizer, ao meu espírito diretamente. Ele diz que eu tenho através do famoso penso logo existo, cogito ergo sum. Quer dizer que na hora em que eu percebo que eu estou pensando, naquele momento, então o espírito é translúcido a si mesmo. Mas quanto dura este momento? É uma fração, vamos dizer, não mensurável. E o fato é que, se o meu espírito somente agisse nesses momentos não mensuráveis, eu nada saberia dele.
né? Porque a memória dele se apagaria instantaneamente. Então, o meu espírito, tal como ele aparece, não no conceito de espírito, não no conceito de inteligência, mas como ele aparece na minha experiência real, aparece sempre entremesclado aos dados dos sentidos, e nunca separado. E mais ainda, ele aparece como um processo temporal que não é constante, mas é interrupto. Eu não me lembro de tudo o que eu pensei. Os conteúdos da minha inteligência desaparecem e, pior, desaparecem muito mais facilmente do que os dados dos sentidos. Porque, por exemplo, eu vejo a cera, daí eu fecho os olhos, eu não estou vendo mais cera nenhuma, mas quando eu abrir os olhos a cera está lá de novo. Então, quando se trata de dados dos sentidos, eu posso continuamente retornar a eles, porque eles me darão as mesmas informações exatamente do mesmo modo, de novo e de novo e de novo, a não ser que tenham sofrido alguma alteração. Tá certo? Mas é fato que os objetos dos sentidos não se alteram assim tão facilmente. Não é isso? Então eu, por exemplo, agora estou vendo esta câmera, estou vendo essas pessoas, estou vendo esta mesa, etc, etc. Se eu fecho os olhos, depois abro e está tudo no mesmo lugar. Então quer dizer que se eu esqueci alguma coisa, eu posso retornar a esses objetos e eles me darão de novo as mesmas informações. Ou seja, eu não preciso guardá-los todos na cabeça. Não é isso? E o que se passa com a minha inteligência? Por exemplo, eu tenho uma ideia, e depois, daí toco o telefone, eu atendo o telefone, estou pensando em outra coisa. Daí eu quero voltar à minha ideia. Onde ela está? Em cima da mesa? Na gaveta? Não está em parte alguma. Quer dizer, eu preciso reproduzi-la, preciso revivenciá-la por meu próprio esforço. Isso quer dizer que os objetos da inteligência são muito mais evanescentes, muito mais fugidios, muito mais fugazes do que os objetos dos sentidos. Então, o que é translúcido para mim não é o meu espírito, mas a simples presença dele num certo momento. Qual momento? Aquele momento em que eu penso o que penso. Só nesse instante o espírito é translúcido a si mesmo. Mas ele não está revelando nada de si além da sua presença. Eu penso, logo existo. Ótimo, muito bem, mas o que sou eu e o que é esse tal do espírito? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Ao passo que a cera, bom, eu vejo a cera, comparo com a mesa, vejo que a cera não é a mesa, vejo que ela tem outras propriedades, digo, isso aqui é um pedaço de cera. Então, quando ele diz que o espírito é mais translúcido a si mesmo do que os objetos, ele está confundindo o que é a presença de um ato do espírito, que é o ato de pensar-se a si mesmo, com a natureza do espírito. Estão entendendo? Quer dizer, aquele momento, aquele em que o espírito está presente a si mesmo, fala, bom, ele está translúcido, mas está translúcido não na sua natureza, ele não está dizendo o que ele é, ele não está mostrando o que ele é. Ele está mostrando apenas que tem um algo que está presente que se pensa a si mesmo. E isso é tudo que eu sei do meu espírito. Agora, pensar-se a si mesmo é a única atividade do meu espírito? Não. Ele tem milhares de outras atividades, entre as quais é de tentar compreender os objetos dos sentidos. E outras mais complexas ainda, entre as quais a de transformar os objetos dos sentidos em conceitos pensáveis. Então, a verdade é o seguinte, é que no instante mesmo em que eu digo penso, logo existo, eu tenho que confessar, bem, eu nada sei do meu espírito. Eu sei apenas que ele é, como diz Descartes, uma coisa que pensa e que neste momento esta coisa está presente porque ela está pensando em si mesma. Isso é tudo que eu sei. Imagine se tudo que eu pudesse saber dos objetos dos sentidos fosse isto. Quer dizer, eu abro os olhos e digo, aqui tem uma coisa que está presente neste momento. O que é esta coisa? É uma coisa que consiste em estar presente, e isto é tudo que eu sei. Eu não conseguiria distinguir um pedaço de cera de um elefante ou de uma casa. Então, com toda a obviedade, o mundo dos sentidos tem, sob este aspecto, uma translucidez muito maior. Porque ele não revela somente a sua presença, mas ele revela o que ele é, revela a sua quididade. Quer dizer, se eu olhando uma coleção de coisas, eu só sei que são coisas e que estão presentes, mas não sei que coisas são essas, então rigorosamente eu não sei nada. Então
Então, olhando pela janela, eu vejo aqui um automóvel, eu vejo uma casa, vejo um poste, vejo um esquilo, vejo uma árvore, tá certo? Mas para mim, são apenas coisas. E eu nada sei da diferença entre elas e nada sei do que cada uma é. Então, significa que eu não sei absolutamente nada. Isso é a mesma coisa que estar num estado de inconsciência. Veja, mesmo que você estivesse bêbado, né? Um bêbado, quando bate a cabeça no poste, ele sabe distinguir entre o poste e a garrafa. Quer dizer, algo da cuididade, da substância das coisas, nós sempre sabemos pelos sentidos. Mesmo que você, vamos dizer, seja uma criança recém-nascida. Ela mexe em várias coisas. Né? Então, aqui tem uma mamadeira e ali tem uma bola. Né? Por que ela não joga a mamadeira e tenta mamar a bola? Né? Nenhum bebê é suficientemente idiota para fazer uma coisa dessa. Quer dizer, ele percebe a diferença. Né? Então, algo da cuididade desses objetos, cuididade é o que eles são. A criança percebe logo na primeira. Agora, eu posso dizer o mesmo do meu espírito? Né? Pelo menos, se tomarmos o espírito tal como Descartes o apresentou, ou seja, como uma coisa que pensa e que toma consciência da sua presença no instante em que pensa, se perguntarmos o que é esse espírito, nós dizemos que temos aí um mistério. Né? Nada sabemos do nosso espírito a não ser que ele pensa e que ele se pensa a si mesmo. Se, note bem, Descartes diz que as coisas, então, existem dois tipos de coisa. Uma coisa que tem extensão e que estão presentes no espaço, e outra coisa que consiste em pensar. Digo, muito bem, o que é que eu sei das coisas que têm extensão? Eu sei uma infinidade de características dela. Eu sei a sua forma, a sua cor, a sua posição, a sua relação com outros objetos, o seu peso, a sua utilidade, a sua serventia, a sua cuididade, etc, etc, etc. Imagine o número de coisas que vocês são capazes de dizer o que elas são. Ou mesmo que não sejam capazes de dizer com precisão, vocês sabem a diferença entre elas e outra coisa. Né? Quantas coisas nesse sentido vocês conheceram? Tudo o que vocês sabem delas é que elas têm extensão e estão presentes no espaço? Não. De um elefante tem extensão e está presente no espaço. Não é isso? Uma mesa também tem extensão e está presente no espaço. Se você soubesse só isto, você não seria capaz de distinguir uma mesa do elefante. Ora, quando Descartes diz, com relação a outra substância, quer dizer, a substância pensante, ele diz o que é uma substância pensante? É uma coisa que pensa, e só isso que ele sabe. Né? Então existem dois modos de presença, a extensão e o pensamento. Né? Só que, com relação aos objetos extensos, eu sei, a respeito deles, infinitamente mais coisas do que a mera extensão. E com relação ao pensamento, eu só sei que ele consiste em pensar. Isto é a mesma coisa que dizer que eu praticamente nada sei dele. Essa é a experiência real. Então, a experiência que Descartes teve do pensamento é de constatar a sua presença e dizer que no instante em que o pensamento está presente, você não pode negar que ele está presente. Isto é o corte. Isso é tudo o que ele disse. Veja como a descrição que ele faz do pensamento é mais pobre do que a descrição que ele fez da própria cera. Da cera ele falou da cor, do formato, da densidade, da mudança que ela sofre conforme a alteração de temperatura. Ele sabe tudo isso a respeito da cera. E sabe tão pouco a respeito do pensamento, ou dizer apenas que ele é uma coisa que pensa, e que na hora que ele está pensando que pensa, ele não pode negar que pensa. Isto é tudo. Então, como dizer que o pensamento é que eu me conheço, que eu conheço o meu pensamento melhor do que conheço as coisas? Portanto, obviamente, o que ele diz aqui não corresponde à experiência real que ele teve. Quer dizer, ele já tinha a ideia, vamos dizer, de privilegiar o pensamento, de fazer o pensamento o centro da realidade. Então ele está descrevendo a sua experiência não como a experiência foi, mas como ela deveria ser para confirmar aquilo que ele está querendo provar.
portanto, ele deformou a narrativa. Essa narrativa não é fiel ao que aconteceu. Você lê isso aqui, num primeiro instante você aceita a coisa, né? Porém, quando você tenta refazer, peraí, deixa eu tentar fazer o que ele fez, né? A resposta é, não dá, né? Eu não consigo saber do meu próprio pensamento tantas coisas quanto eu sei das coisas sensíveis. Mesmo porque as coisas sensíveis permanecem aí para que eu as reexamine. Ao passo que o meu pensamento ele se esvai, ele vai embora. E eu nem sequer posso garantir que ao refazê-lo, eu o refiz da mesma maneira que aconteceu da primeira. Por exemplo, quando vocês tentam contar um sonho, o sonho é uma coisa que o seu pensamento produziu. E a narrativa que você vai fazer dele é também uma coisa que você está produzindo. Veja a dificuldade que existe em você não deformar a narrativa. Porque é muito simples. A linguagem que existe, a gramática da sua língua, não foi feita assim, uma para cada um, apropriada às suas necessidades. É uma mesma gramática para todos. Não é isso? Então isso quer dizer que quando você vai dizer a sua experiência pessoal, você a transporta, você a transmuta, né? Transfere para um outro plano, que é o plano das generalidades, que constam no dicionário. Claro que cruzando várias generalidades, você pode obter uma coisa mais aproximada daquela sua experiência pessoal, mas nunca é exatamente a mesma coisa. Ao passo que, se eu vejo uma mesa e fecho os olhos e abro os olhos de novo, a mesa está aí exatamente a mesma. Mesmo que, por exemplo, se eu estou olhando um gato, fecho os olhos, e o gato estava deitado, agora abro os olhos, o gato está de pé, ele só mudou de estado, mas tudo mais continua igual. O gato não mudou de tamanho, não mudou de cor, não virou um papagaio, não virou uma pessoa. Então, mesmo os objetos que estão em movimento, mesmo os objetos que estão se transformando, eles não se transformam, você não vê todas as qualidades deles transformando-se ao mesmo tempo. Mas, em geral, só uma ou duas, as outras permanecem. Então, o mundo sensível tem essa possibilidade do reconhecimento. E o pensamento? O pensamento não tem reconhecimento. Ele só tem a reprodução. Você reproduz o mesmo pensamento. Com a intenção de que seja o mesmo, mas você nunca pode garantir que é o mesmo. Então, se não fosse assim, não teria que existir, por exemplo, a arte da escrita. Quer dizer, tudo se conservaria na memória, inalteravelmente o mesmo. E aquilo que você pensou 25 anos atrás voltaria à sua memória com a maior facilidade. Nós sabemos que as coisas não são assim. Que não é coisa de 25 anos atrás, mas o que eu acabei de pensar 2 minutos atrás, às vezes me escapa. Então, o modo de presença, os dois modos de presença que Descartes admite, a extensão e o pensar, eles são completamente diferentes entre si. E, evidentemente, o modo sensível, a extensão, é mais fácil de conhecer do que o pensar. A única coisa do pensar que é evidente e translúcida é esta tautologia que Descartes disse, que na hora que eu estou pensando, eu não posso negar que estou pensando. O Corte do Argusum não passa disso. Falou, mas é o caso de perguntar, né? Oh, raios, mas quem é que não sabe? Não é isso? O sujeito chegou em Lisboa e perguntou para o português, por favor, o senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? E ele voltou e disse, oh, raios, quem é que não sabe? E virou as costas e foi embora. Então, é o caso, o sujeito penso, logo existo. Quer dizer, se eu estou pensando, eu estou pensando. Né? Então, oh, raios, quem é que não sabe? Então, este ponto é o único ponto onde o pensamento é translúcido a si mesmo. No mais, nós veremos o seguinte.
Às vezes, o nosso pensamento se elabora a partir de dados dos sentidos. Essa elaboração é fácil e translúcida. Isso quer dizer que você, quando vê um objeto dos sentidos, você imediatamente já abstrai tudo dele e obtém um conceito perfeito? Fala, não, isso pode dar algum trabalho. Então, este processo, vamos dizer, o processo de abstração, ele geralmente funciona, mas você não pode garantir que ele vai funcionar perfeitamente bem. Então, por exemplo, pode acontecer de você, acidentalmente, quando você olha um objeto, você repara em somente uma das qualidades dele e o define por esta qualidade. E você só guarda na memória aquela qualidade, esquece a substância. E assim por diante. Quer dizer, o processo de abstração, qualquer que seja, ele não é assim tão fácil. Existem muitos erros nesse processo. Então, em outros casos, você está lidando com objetos que nunca estiveram presentes aos sentidos. Por exemplo, números, entidades matemáticas. Bem, no primeiro caso, os objetos que você está pensando, eles vêm, vamos dizer, com a densidade e com a opacidade natural das coisas sensíveis. Não é isso? Então, o pensamento não está operando ali livremente, ele não está no seu próprio território, ele está mexendo com uma coisa estranha, uma coisa que não é pensamento. Você está pensando coisas que não são pensamentos, mas que são presenças físicas. O seu pensamento não tem o poder de puxar essas presenças físicas e transformá-las imediatamente em pensamento. Tem que haver uma operação. Essa operação chama-se abstração. Abstração significa que você separa uma parte dos dados, joga fora e conserva somente a outra. Não é isso? Então, isso é o mesmo que dizer que você não pensa objetos concretos. Você só pensa suas formas gerais abstratas, as quais só coincidem com os objetos particulares concretos sob certos aspectos. Alguns dos caracteres que o objeto concreto apresenta podem ser até deduzidos do conceito geral, mas outros não. É isso que nós chamamos de acidentes. Por exemplo, do fato de você saber que um bicho é um gato, você pode deduzir que ele mia. Mas você não pode deduzir se ele está deitado ou de pé. Isso você precisa obter por observação. Então, quando o pensamento está lidando com objetos dos sentidos, ele não pode ser translúcido, porque ele não está operando no seu próprio território. Ele está operando numa dimensão diferente, que é a dimensão dos sentidos. Então, aí não há, de fato, translucidez nenhuma. E quando ele está operando com objetos puramente abstratos, sim, ele pode ser um pouco mais translúcido, mas isso não garante esse total e imediato conhecimento de si mesmo a que Descartes está aludindo. Por exemplo, se você está fazendo uma longa demonstração matemática, isso quer dizer que quando você está no fim da demonstração, você lembra claramente do começo? Não, isso pode ter se perdido completamente. Ou seja, nem quando você está lidando com puros objetos de pensamento, o pensamento tem essa translucidez, esse conhecimento total de si mesmo a que Descartes está alegando. Então, de um objeto dos sentidos, se eu não sei o que ele é, eu não sei nada dele. Ele é apenas um enigma para mim. Se eu dele só sei a sua presença, praticamente não sei nada. Olha, aqui tem uma coisa, que coisa é? Não sei. Tinha um amigo que fazia uma brincadeira comigo no ginásio. Ele chegava e falava assim: você sabe o que é isso? Eu falei: não. Ele disse: eu também não sei, mas lá vem outro. Então, é mais ou menos isto, né? Então, essa é a mesma coisa que não saber nada. Então, eu sei que tem uma coisa presente, mas não sei o que é. E o pensamento, o que é? Não sei, só sei que ele está presente. Penso, logo existe. Eu digo, isso é saber praticamente nada. Note bem, eu não estou dizendo que isso é um erro conceptual, um erro lógico de Descartes. Não. Logicamente não há problema nenhum com o que ele está falando.
O problema está que se por baixo da exposição eu tento recompor a narração da experiência, eu não chego lá. Eu não chego a poder imaginar as coisas como ele as está descrevendo. Então vamos ao parágrafo seguinte. Mas, enfim, eis que insensivelmente cheguei aonde queria. Pois já que a coisa presentemente conhecida por mim, que, propriamente falando, só concebemos os corpos pela faculdade de entender em nós existente, e não pela imaginação e nem pelos sentidos, e que não os conhecemos pelo fato de os ver ou de tocá-los, mas somente por os conceber pelo pensamento, reconheço com evidência que nada há que me seja mais fácil de conhecer do que meu espírito. Esse é o ponto que ele está querendo chegar desde o início. O espírito é mais fácil de conhecer do que as coisas. Porém, ele diz, só concebemos os corpos pela faculdade do entendimento, ou do pensamento, da inteligência. Tá certo? E não pela imaginação, e não pelos sentidos. Eu digo, opa. O que ele está dizendo é o seguinte, sem a inteligência, eu não concebo claramente os corpos. Mas se não fosse pelos sentidos e pela imaginação, eu não conceberia de maneira alguma. Então, vamos dizer, qual é o mínimo que eu conheço de um objeto sensível? A sua presença. O que é isso? Não sei o que é, mas lá vem outro. Né? Então, algo eu sei. Eu sei que há uma coisa presente. Isso é o mínimo. Porque se a coisa não estiver presente, não há o que conhecer dela pelos sentidos. Não é isso? Por exemplo, um objeto inexistente. Digamos, um dragão verde com bolinhas cor-de-rosa. Eu não vi, você também não viu. E não veremos jamais, porque não existe. Né? Então, isso quer dizer, os sentidos me dão em primeiríssimo lugar o quê? A presença. O mínimo que os sentidos me dão é a presença de um objeto. Se não der a presença, quer dizer que não tem objeto nenhum. Ora, e do pensamento? O que eu sei até agora? A sua presença. Então, qualquer que seja o caso, o conhecimento pelos sentidos me dá mais do que o conhecimento que eu tenho da inteligência. Isso é como nós verificamos pela experiência, na hora que nós tentamos fazer o que ele diz que fez. Nós vemos que as coisas de fato não são como ele diz. Ou seja, que eu conheça mais facilmente o meu espírito do que conheço os corpos, porque, diz ele, até para conhecer os corpos eu preciso da inteligência. Bom, é um raciocínio lógico, mas que está partindo de definições abstratas das coisas e não da experiência real. Se eu digo que eu só concebo os corpos com a inteligência e não com os sentidos, então é claro que deduz logicamente que aquilo que esclarece o outro é mais claro do que ele. Não é isso? Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a inteligência confere clareza aos objetos, é porque ela tem a clareza em si mesma. Eu digo, bom, isso é um silogismo, é um raciocínio, mas eu digo, é uma narrativa? Os fatos se passam assim? Não, não pode se passar assim, porque até agora do meu espírito eu só sei uma coisa, a sua presença. Eu não sei o que ele é, não sei qual é o modo de atividade, não sei como é que ele consegue fazer isso, eu não sei nada a respeito dele. E ademais, se é só ele que dá clareza aos objetos dos sentidos, bom, ele não poderia dar clareza nenhuma a objetos ausentes. Então, isso quer dizer que a operação da inteligência que esclarece os objetos dos sentidos pressupõe a presença deles e a sua apreensão pelos sentidos. Então, em todos os casos, os sentidos são prioritários. Eles vêm antes no tempo. O que não quer dizer que não haja inteligência alguma operando ali. Mas, antes do objeto estar presente, eu nada sei dele. Se ele está simplesmente presente, mas os meus sentidos não o captaram, continuo não sabendo que eles existem. Então eu preciso primeiro captá-los. Não é isso? Mais ainda, a atividade da inteligência, claro que é evidente que ela esclarece
os objetos. Assim como no exemplo da cera, a inteligência me mostra que a cera em dois estados diferentes permanece a mesma. Quer dizer, a inteligência me dá a noção de substância. Tá certo? Enquanto os sentidos me dão somente a percepção dos diferentes estados. Tá certo? Porém, pergunto eu, se tudo na cera tivesse mudado, como é que eu ia aprender a substância? Aqui tem um negócio que é uma cera e dali a pouco aquilo virou, né, uma lagartixa. Eu tenho alguma condição de dizer que existe uma mesma substância por baixo dos dois estados? Não. Isso quer dizer que algo na esfera dos próprios sentidos tem de permanecer estável para que a minha inteligência perceba a unidade, né, da substância por baixo da mudança de estado. Então, até nisto, a inteligência vai depender dos sentidos. Tá certo? Então, quer dizer, a inteligência precisa dos sentidos de qualquer maneira para poder operar. Segundo, precisa também do quê? Da imaginação. Ele diz, a imaginação não é capaz de, por si mesma, conceber todos os estados e todas as modificações por que pode passar um objeto. Fala, claro que não. Tá certo? Porém, se eu vejo a cera em estado mole, depois de ter visto a cera em estado duro, como eu poderia saber que a cera é a mesma se eu não me lembrasse do primeiro estado? Seria impossível. Então isso quer dizer, eu tenho as duas imagens na mente. A da cera em estado duro, em estado sólido, e da cera em estado, vamos dizer, pastoso. Tá certo? Ora, o que é esta faculdade que me permite lembrar a outra? Imaginação ou fantasia, como chamava Aristóteles. Então isso quer dizer, o espírito, a inteligência, não age assim tão livremente sobre os objetos como está dizendo Descartes. Isto é impossível de fazer. Quer dizer, se eu não tenho o suporte dos sentidos e o suporte da imaginação, a atividade abstrativa é absolutamente impossível. E isto é uma experiência que qualquer pessoa pode fazer. Você pegue um objeto no primeiro estado, pegue no segundo estado, pegue por uma coisa que está dura, depois ficou mole, tá certo? Esqueça a primeira e daí perceba a continuidade da substância por baixo dos estados. Fala, você não lembra do primeiro estado? Como é que você pode dizer que o objeto permanece o mesmo em dois estados diferentes se um dos estados desapareceu? Portanto, sem memória, nada feito. E memória é o quê? É imaginação, é fantasia. Então, isso quer dizer que, quando Aristóteles descreve este processo, ele está caminhando muito próximo ao tecido da experiência real, experiência concreta vivida. E Descartes está sobrepondo à experiência vivida um raciocínio, algo que ele quer logicamente provar. E este tipo de superposição perpassa todas as meditações metafísicas do começo até o fim, criando, no fim das contas, uma confusão dos diabos, exatamente como a gente observa em Maquiavel. Então, Maquiavel, todo mundo sabe que é uma confusão. Benedetto Croce dizia, é um enigma que jamais será resolvido. Mas Descartes tem a fama exatamente o contrário. É o homem das ideias claras e distintas. Fala, mas eu não estou vendo clareza nem distinção nenhuma. Eu estou vendo, quer dizer, é uma superposição de coisas que não tem nada que ver e que só funciona se, presta atenção, se você aceitar a demonstração lógica e produzir pela sua mente as imagens correspondentes. Você pode fazer isto. Assim como, se você lê uma narrativa fantástica, impossível, você pode produzir as imagens. Por exemplo, quando você assiste O Exterminador do Futuro. O sujeito que volta ao seu passado para no passado modificar o futuro. Você vê ele
numa situação que o filme diz que é presente e vê ele em outra situação que o filme diz que é passado. Você tem as duas imagens. Agora, você tem a transição de uma para outra? Não, não tem. Né? Veja aqui, depois que inventaram a câmera de filmar, você pode passar as imagens ao contrário. Agora, você pode fazer isso na sua memória? Você pode lembrar qualquer fato em sequência inversa? Não, você não pode. Você só pode fazer isso no cinema por um motivo seguinte. O cinema não te dá realmente o movimento. Ele dá a ilusão de movimento. Né? Quando inventaram a câmera, ela tirava 16 fotografias, né, por segundo. Quando passava, rapidamente, dava impressão de movimento. Depois passaram a fazer 24. Né? 24 eram 16 quadros por segundo. É por isso que quando você passa os filmes antigos na máquina moderna, dá a impressão que todo mundo está andando rapidinho. Né? Os filmes não foram feitos assim, o movimento tinha o tempo natural. Mas quando passa de 26, o de 16 passa no 24, dá a impressão que todo mundo correndo. Então, o cinema permite fazer isso porque ele engana o seu olho. Então você pode passar isso ao contrário e dá a impressão que as pessoas estão andando para trás. Mas é impressão puramente visual. Na sua memória você não pode fazer isso. A única maneira de fazer seria você proceder na sua memória exatamente como no cinema. Você recorta várias cenas separadas e daí você as pensa na ordem inversa. Mas uma ação real, recordada na ordem inversa, você nunca vai fazer. Pode fazer experiência. Eu já tentei. Tentei centenas de vezes. Falei, não vai. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.